Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, costumes e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. E por falar em fazer Jesus conhecido entre judeus, o programa de hoje tem como tema a história da evangelização dos judeus. Nós vamos procurar apresentar um conteúdo amplo de história tanto no período bíblico e principalmente nos tempos modernos e contemporâneos. Fique conosco que vem bastante informação por aqui. E para falar sobre este assunto, nós temos hoje um convidado muito especial e querido, que é o pastor Eginaldo Hélio. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Romualdo. Prazer estar aqui com você e prazer compartilhar esse assunto tão maravilhoso e especial, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Muito bem, pastor Eginaldo, ele é pastor do Centro Evangelístico do Vale da Bênção, é conferencista, escritor de vários livros, jornalista, coordenador do Ministério Sim Israel, é também professor de teologia e de história, é colunista e colaborador também da Bíblia Apologética e da Bíblia Missionária de Estudos. E também é apresentador do programa Vida Teológica na 96.5 FM. Pastor Eginaldo, mais uma vez nós agradecemos por aceitar o convite de estar conosco aqui no programa. E o pastor é escritor e eu quero já iniciar aí dando a oportunidade de você apresentar um pouco do material que trouxe para a gente aqui. Então tá bom. Acho que uma das minhas paixões é escrever, né? Eu leio muito e gosto de escrever. E escrevi de vários temas. Mas achei assim por bem compartilhar algumas coisas que nos ajudariam nesse foco que a gente tem de evangelizar o povo judeu. Então eu começaria com esse livro aqui, que na verdade ele é um livro na área da apologética, mas ele chama-se Uma Seara Quase Esquecida. O desafio de olhar os grupos religiosos como campos missionários, né? Então está aqui, Uma Seara Quase Esquecida, ele é um manual de estratégias quando você vai evangelizar um grupo específico. A gente sabe que o evangelho nunca muda, mas o evangelismo sim. Perfeito. Então cada grupo ele tem ali as suas características. Por isso que toda a visão aqui fala muito de características do povo judeu, a história, a cultura. Para evangelizar um grupo específico, você tem que entrar na mente dele, né? Então, esse livro aqui, Uma Seara Quase Esquecida, embora ele trate de uma maneira geral de grupos religiosos, ideológicos, ele se encaixa bem com essa perspectiva de evangelizar o povo judeu. Então é um livro que ele serve não para um grupo específico, né? Mas para qualquer grupo específico. Qualquer grupo específico, perfeito. E para um evangelismo até em geral. Então é o primeiro esse. O segundo que eu separei aqui é o Israel, o povo escolhido. Verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância desse povo. Então aqui você tem história, aqui você tem cultura, aqui você tem questões que envolvem o povo judeu. E eu considero até essencial para qualquer pessoa que queira se aproximar desse trabalho, dessa visão de evangelizar judeus, ele seria essencial, né? Isso, falava, né? Não, pode continuar. E aí o último aqui que eu queria falar, pode me parecer que não tem muito, né? Que é Sonhos, uma perspectiva bíblica. Esse livro aqui fala o que a Bíblia fala sobre sonhos. Por que eu achei que ele se encaixava muito com aquilo que nós vamos compartilhar aqui? Porque um fenômeno que nós vivemos hoje, pastor Romualdo, é muitos judeus chegando a reconhecer Jesus como Messias por meio de sonhos. Isso é muito comum. Sabemos que a igreja mudou uma postura. Hoje você tem pessoas que oram pela salvação dos judeus e Deus ouve a nossa oração e responde. E a maneira como Deus responde é ele que escolhe. E muito assim, quem está no meio sabe quantos judeus que por meio de um sonho, eles foram de alguma maneira, a atenção deles foi despertada para Jesus, Yeshua, o Messias, e acabaram tendo um encontro salvador com ele. Então, sonhos, uma perspectiva bíblica,
vai falar sobre isso, sonhos à luz da Bíblia, inclusive com relatos de as pessoas que estão no campo missionário, alguns campos missionários, inclusive islâmicos, né, eles testificam muito esse aspecto dos sonhos, levando pessoas a conhecer a salvação, né? E os interessados, onde que pode encontrar esses livros, pastor? Você entra lojamissãoatenas.com.br, lojamissãoatenas.com.br, lá você vai ter todos esses livros ali apresentados. Muito bem. E, bom, então vamos dar início ao tema do nosso programa de hoje, a história da evangelização de judeus. Pastor, eu sei que a gente vai trabalhar nesses minutos bastante aspectos aí da história contemporânea e tudo mais. Mas nós precisamos retornar para o período bíblico, né, onde tudo começa, né? Então, gostaria que nesse momento introdutório o pastor então nos levasse para o período bíblico, onde a igreja nasce dentro do seu contexto e depois caminhando um pouquinho aí para as rupturas e para os distanciamentos, né? Eu acho que a gente começa com uma desevangelização do povo judeu. O que muitos crentes não percebem, porque isso é bem claro nas escrituras, é que a igreja ela nasceu judaica. Os apóstolos eram todos judeus. Os 120 do dia de Pentecostes eram judeus. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte daquele contexto é um contexto judaico saindo para um contexto gentílico, mas como você percebe, o apóstolo Paulo, ele é a estratégia correta, né? Como diz lá Romanos 1,16, né? Primeiro judeu. Então ele entra na sinagoga, todo lugar que ele vai no Império Romano, começa ali com a sinagoga. Então a igreja ela era majoritariamente judaica. Se você vai ler Atos 21, 20, quando Tiago, ele conversa com o apóstolo Paulo, ele fala, olha, tem milhares de judeus que creem. Então, quando a gente fala assim de uma rejeição ao Messias, às vezes as pessoas pensam assim que nenhum judeu reconheceu que Jesus é o Messias, mas isso não é verdade. Milhares de judeus reconheceram. Mas então por que fala que eles rejeitaram? Fala que eles rejeitaram por quê? Porque o Messias deveria ter sido reconhecido como o Messias por todos os judeus, por todo Israel, pela nação como um todo, não só por alguns. Isso não aconteceu de fato. Então, quando fala que eles rejeitaram, essa rejeição foi uma rejeição parcial. Muitos deles reconheceram Jesus como Messias. Os primeiros missionários eram judeus, com absoluta certeza, né? Isso tem que ser levado em conta. Mas o que vai acontecer no caminhar da história? Vai acontecer justamente aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito que não deveria acontecer. Os gentios, quando se tornaram maioria, quando eles se tornam a maioria dentro da igreja, eles começam a fazer uma rejeição aos judeus. Uma rejeição que ela é tanto teológica, inclusive negando que Deus tem ainda algum plano na vida deles, mas também faz uma rejeição prática, que cada vez mais vai se distanciando dos judeus. A gente percebe, né, na leitura ali dos evangelhos e até das epístolas, que há uma animosidade entre esses convertidos, que reconheciam Jesus como Messias, e os judeus que não reconheciam Jesus como Messias. Só que essa ruptura foi crescendo, 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 e a gente pode dizer que ali no século III, IV, ela já era completa. Já havia não apenas uma rejeição teológica de qualquer importância do povo judeu, mas havia, digamos assim, uma animosidade, uma oposição mesmo com relação aos judeus. E a tendência a partir dali era ser algo bem negativo, né? E forçando até uma conversão, uma assimilação também, né? Que aí é onde eu falo assim, que é uma desevangelização que vai acontecer em boa parte desse período. Por quê? Porque o judeu, ele tem a identidade dele, e o que acontece, pastor Romualdo? Havia desejo que o judeu se convertesse, se tornasse cristão? Havia. E se tentava uma conversão, mas o judeu, ele era aquela pessoa, como eu posso falar assim, que valorizava muito a sua identidade. E um dos grandes problemas que surgem é que qualquer judeu que se convertesse, ele tinha que romper com a sua identidade. Eu brinco assim que mais ou menos assim, o brasileiro se converteu, mas você não pode mais gostar de futebol e você não pode mais comer feijoada, mais ou menos isso, né? Então você não pode mais, isso aqui era um rompimento muito drástico. E para o judeu que teve que lutar para manter a sua identidade espalhada ali entre as nações, isso era quase uma traição, né? Uma traição à
ao seu povo, uma traição ao próprio Deus que ele acreditava, ele entendia isso. Então você tinha, inclusive, juramentos que judeus tinham que fazer assim, amaldiçoando todo o seu passado. E aquilo era muito difícil para eles fazerem. Essa exigência de uma assimilação drástica acabou cada vez mais afastando o povo judeu. E aí o que você tem ao longo da história, não foram poucas vezes, você tinha assim, uma exigência que eles se convertessem sob pena de expulsão. Então, ou você se converte ao cristianismo, ou nós vamos expulsar vocês. Então, às vezes, ele ficava naquilo. Na maioria das vezes, existe um livro do Werner Keller, chamado Diáspora, que conta principalmente esse período pós-bíblico, né? E ele conta muitos episódios em que os judeus chegavam para que eles estavam pressionando e diziam assim, ó, nós vamos pensar. E aí ele ia para uma fortaleza, se trancava naquela fortaleza, tocava fogo e morria todo mundo ali para não se converter. Eu sei que, assim, para nós é uma coisa drástica, e por que ele fez isso? Era uma coisa muito drástica, mas para ele era uma verdadeira traição, era uma verdadeira negação de si mesmo. E isso ia deixando a cristandade, que até então a cristandade é aquela união de Estado com a igreja, a cristandade ficava ainda com mais raiva, né? Por que é que vocês não se convertem? Por que é que vocês não aceitam, né, essa questão? Então, a história da Europa medieval ali, ela vai ser muito marcada por atitudes de ódio, por atitudes de perseguição, por atitudes de espoliação, de expulsão e mesmo de morte aos judeus. E quanto mais isso acontece, é óbvio, mais a parede vai se levantando, porque mais o judeu enxergava o cristianismo como algo anti-judaico e mais o cristianismo olhava os judeus como um povo, como a gente fala assim, né, irredutível, né, um povo inflexível, que não cedia de jeito nenhum. Raras vezes na história você tem um momento em que o povo judeu aceite se tornar cristão. Você tem um fenômeno que acontece principalmente na Espanha, é que os judeus estavam muito bem ali, né? Eles estavam muito bem economicamente, tinham uma boa vida, e quando vem digamos, a pressão para que eles se convertam, eles o fazem de uma maneira superficial, né? De uma maneira superficial. E a grande maioria, talvez muitos tenham realmente se tornado cristãos, né? E parte disso, mas muitos eles acabam assumindo um cristianismo superficial, enquanto que eles praticavam o que eles chamavam de criptojudaísmo. Então, ocultamente, eles praticavam o judaísmo. Tem um filme muito interessante nessa área, um filme um pouco violento assim, mas muito interessante, chamado Dia de Ira. Né? Dia de Ira, com Christopher Lambert fazendo o papel principal. E lá mostra muito essa coisa deles mudarem, inclusive, a identidade deles e praticar o judaísmo escondido. Mas aí é onde também entra a questão da Inquisição, que muita gente sabe que a Inquisição espanhola ela vai ser mais cruel ali naquela região, e vai ser focada principalmente nesses que eles chamavam de cristãos novos, né, que eram ou marranos, que eram judeus que teriam se convertido, mas só superficialmente, que ocultamente continuavam praticando o judaísmo. É interessante aqui, eu vou dando as dicas, você assistiu um documentário no YouTube chamado A Estrela Oculta do Sertão. Né? Interessante. É muito interessante. Então, para a gente entender esse quadro todo, mas eu só queria assim, mencionar, antes da gente ver o que vai acontecer depois, a gente assim, tem um episódio na Idade Média que eles querem converter os judeus sem violência, digamos assim, com argumentos. Okay. Então, o que eles fazem? Eles chamam líderes judaicos para um debate. Só que o debate que eles propõem é o seguinte: vocês sentem aí, nós vamos dizer todos os motivos pelos quais o cristianismo é verdadeiro, Jesus é o Messias, e vocês escutam tudo, não replica nada e se converte. Aí é óbvio que também não deu certo e eles ficavam com mais raiva ainda porque não dava certo. Mas o que vai acontecer, pastor Romualdo, e a gente tem que ter consciência hoje disso, porque o judeu conhece a história dele, tudo isso foi criando uma parede. Okay. Né? Foi criando uma parede. E mesmo quando vem a reforma protestante, não pense você que a reforma protestante mudou essa perspectiva da igreja para com os judeus. Não mudou porque o judeu continuava ali inflexível, não cedia,
E por outro lado também os cristãos, eles vinham já de uma tradição secular, se não mais de um milênio, de sentimento antijudaico. E esse sentimento antijudaico ele continuou mesmo na parte europeia, na parte do norte da Europa, que se tornou cristão, claro que às vezes com algumas amenizações, mas continuou lá. Nós temos inclusive um livro de Lutero muito agressivo nesse sentido. E então isso, num primeiro momento, não muda com a Reforma Protestante, vai ser algo posterior, né? Agora, com os puritanos, a gente vê uma mudança de postura, depois com os morávios, missões de judeus na Holanda. Isso. Teve uma mudança aí de comportamento. A gente precisa pensar assim que a igreja protestante vai passando por uma maturidade, né? E como eu digo assim, embora o Lutero foi muito falho nesse aspecto, a gente tem que admitir, e mesmo Calvino, mesmo outros reformadores, mas eles puseram a Bíblia na mão do povo. E os puritanos foram aqueles que, ao ler as escrituras, você vai encontrar textos muito bonitos, inclusive do Jonathan Edwards e outros puritanos, compreendendo assim um papel de destaque para os judeus, né? Então começa com os puritanos ali, já começa uma mudança de postura com relação ao povo judeu. Começa essa postura. Então, essa postura vai ser importante, mesmo dentro do movimento pietista, que o movimento pietista é um avivamento que acontece na igreja luterana. E os pietistas também começam, né, nessa visão de olhar o povo de uma maneira diferente. E os morávios, que nada mais era do que um pietismo ali daquele grupo, daquela região. E eles começam, então eles tinham o desafio de ver que povos estavam esquecidos. E um dos povos que eles começam a evangelizar são os judeus lá de Amsterdã, na Holanda. Então eles dão abertura para isso, né? E aí no século XX nós temos o movimento hebraico, né? Hebraico-cristão, né? Esse movimento hebraico-cristão é muito interessante, assim, porque eles são judeus dentro das igrejas protestantes, né, históricas, são judeus. Isso já começa no finalzinho do século XIX, indo para o século XX. Então eles começam assim, mais ou menos a gente pensa hoje, muita coisa que a gente pensa hoje em missões, né? Aqueles aspectos particulares, culturais de cada povo. Então esse movimento hebraico-cristão é mais ou menos assim, são judeus que são batistas, presbiterianos, né, anglicanos, metodistas, e que eles vão pensar assim, não, nós temos que focar no nosso povo, trazer eles para a igreja. Então veja só que eles são judeus dentro das igrejas históricas que querem focar na evangelização do seu próprio povo, mas não para criar algo separado. Trazer eles mesmo para dentro da própria igreja. Vamos falar assim, como se fossem russos dentro das igrejas espalhados e vamos agora focar nos russos. Mas no caso aqui os judeus. Então esse movimento hebraico-cristão, ele é marcante dentro desse aspecto da evangelização dos judeus, porque ele já tem essa percepção de que é necessário uma ação específica, uma estratégia específica para trazer os judeus para o seu contexto ali cristão, né? E é a partir daí, então, que vem Junta Americana de Missões aos Judeus, junta a Missão Presbiteriana aos Judeus, também em Chicago. Isso. Aí você começa a ter uma série de missões já bem focadas, né? Eu falo assim, para chegar, né, no aspecto aqui de uma seara quase esquecida, eu começo com essa visão do evangelismo específico, porque o evangelismo específico é uma coisa estratégica. Então você pode pensar em ciganos, você pode pensar, eu falo assim, sou lá do litoral, tinha os surfistas de Cristo. Então, porque era o quê? Uma visão, vamos evangelizar os surfistas, né? Então, essas missões, elas começam a ter essa percepção de que há algo próprio dos judeus e que precisa trabalhar nesse sentido, né? Aí nós temos em 1967 o judaísmo messiânico, né? Para aqueles que talvez não conheçam o termo, judeus messiânicos são judeus que creem que Jesus é o Messias, é o seu Salvador. E aí nós temos, então, dentro desse período aí, começa aí, né, em 1967, então messiânico. Eu acho que a gente pode até pensar um pouquinho antes, talvez uma dessas missões que vão ser muito significativas, que é o Jews for Jesus, né, os judeus para Jesus. Porque os judeus para Jesus, eles já começam
a insistir numa, digamos assim, em criar um ambiente culturalmente receptivo para os judeus. Porque às vezes o judeu, alguma coisa se chocava dentro do contexto gentílico, né? Às vezes não, às vezes passar por cima, às vezes chocava. Então ele tem esse foco. E na década de 60 você tem o movimento hippie, que vai ser alvo de várias missões. O que muita gente não sabe é que muitos desses hippies, eles eram judeus, né? E muitos desses hippies, eles foram alcançados por Jesus. Desses hippies judeus foram alcançados por Jesus. E o que acontece é o seguinte, e esse aqui é um negócio curioso, né, que vai acontecer. Porque muitos desses judeus, que eram hippies e que foram alcançados por Jesus, até então, não só eles não... digamos assim, não valorizavam a sua judaidade, sua identidade judaica, como eles até mesmo, digamos assim, rejeitavam essa herança judaica. Mas quando eles se convertem ao cristianismo, muitos deles começam a perceber essa conexão íntima que existe entre os judeus e o cristianismo. Porque a gente sabe que é ali, né? Você tem rupturas, mas você tem continuidades. Então, muitos desses hippies judeus que se convertem na década de 60, eles então começam esse movimento judaico-messiânico na tentativa assim, de criar um ambiente, seja teológico, seja cultural, seja linguístico, que digamos assim, alcance os judeus. E aí começa então esse movimento judaico-messiânico. Uma das coisas que fortaleceu muito o movimento judaico-messiânico foi parece uma coisa assim, para nós, muita gente nem sabe, né, o que aconteceu. Mas em 1967, ocorre a Guerra dos 6 Dias. E na Guerra dos 6 Dias, é conquistada a Jerusalém Oriental. Porque a parte ocidental de Jerusalém ela é conquistada ali em 1948, já na Guerra da Independência. Mas a parte oriental ela vai ficar na mão dos árabes até 1967, até a Guerra dos 6 Dias. E em 1967, Jerusalém ela é reconquistada, ela passa a estar na mão dos judeus. E isso para quem era judeu, mesmo para quem era judeu messiânico, era uma coisa muito significativa. Isso aqui é algo que a gente também tem que levar em consideração. Talvez para muita gente no mundo, o renascimento de Israel não significasse muito, a conquista de Jerusalém não significasse muito. Mas para quem era judeu, significava muito. Porque dentro da cultura judaica, do pensamento judaico, Jerusalém, a terra ali, é algo assim, ligado à história deles, ligado aos propósitos de Deus, ligado ao que Deus tem para eles, à identidade deles. Então aquilo que acontece em 1967 vem fortalecer ainda mais essa tendência dos judeus messiânicos, né, que começam, muitos deles, e aqui é uma outra coisa importante, que começam a migrar para Israel, porque eles eram judeus, e eles ali também vão colaborar para que o evangelho chegue em Israel e alcance novas vidas, mas como a gente sabe, ou talvez muitos não saibam, é aí onde você precisa ler o Israel, o povo escolhido, boa parte do povo judeu ele ainda permanece espalhado pelo mundo, uma grande parte nos Estados Unidos, mas em outros lugares, Europa, Brasil, Argentina, né? E aí então onde começa esse movimento judaico-messiânico, focando, já como um movimento à parte, essa diferença do movimento hebraico-cristão, que era dentro das denominações. O movimento judaico-messiânico ele já é um movimento à parte, né, e que começa tem algo assim, interessante, porque os judeus messiânicos fora de Israel, eles insistem muito mais em destacar, né, os elementos da cultura judaica do que os judeus lá em Israel. O judeu em Israel não faz muita questão de destacar porque ele já está em Israel, mas quem está fora procura fazer isso. E esse movimento cresceu muito, pastor. Hoje você tem aí congregações judaico-messiânicas no mundo inteiro e tem sido assim meios, né, no qual os judeus eles têm se identificado, tem uma liturgia muito característica como eles, tem levado muitos judeus a se converterem. Aliás, e aqui estamos falando de evangelização do povo judeu, e nós podemos dar glória a Deus que nós estamos vivendo na época em que o maior número de judeus tem reconhecido em Jesus seu Messias, né? Maior do que isso agora só quando Jesus vier. E é interessante, o pastor falou a respeito, né, dos judeus que estão dispersos, né, e há judeu em Israel, grande parte dos Estados Unidos, Europa e América do Sul,
É interessante que isso até favorece para o testemunho da igreja, onde quer que ela esteja, né, para os judeus, porque estão espalhados, né? Ao mesmo tempo que nós temos lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28 as bênçãos e as maldições, e uma das maldições que se o povo não obedecesse ao Senhor seria espalhado por entre as nações, né? Isso aconteceu no período bíblico e também no ano 70, depois são espalhados, mas de uma certa forma isso favorece para que eles ouçam a respeito de Jesus, né? Porque onde tem igreja do Senhor Jesus, em qualquer parte do mundo, há ali, né, uma comunidade judaica que pode, né, testemunhar a eles. É mais ou menos aquilo, você não precisa ir para Israel para evangelizar judeu, né? Você tem, bem espalhado aqui no Brasil, tem uma comunidade grande, espalhada também por toda a nação, então você tem plena possibilidade de alcançar os judeus, você até trabalha com eles, e aquilo, também se você quiser ir para Israel, nada impede você, e também dentro desse aspecto de evangelização de grupos religiosos, eu aqui no livro desenvolvo uma estratégia, e são quatro pontos, né, principais, mas o segundo ponto é a oração. Então, quando a gente não existe missões sem oração, então não vai existir missões para o povo judeu sem oração. Nós podemos lembrar assim daquela palavra do apóstolo Paulo em Romanos 10, capítulo 1, que ele fala, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração por Israel é para que eles sejam salvos. Então, qualquer um de nós pode começar a perceber e perceber a necessidade de começar a orar por esse povo, pelo povo judeu. E já tem sido feito isso, né, pastor? E o resultado também está aí. Quantos judeus não têm reconhecido em Jesus o seu Messias? Assim, dentre os judeus convertidos que a gente convive, eu achei assim, muito interessante uma judia que ela conta que ela foi numa igreja e o pastor dessa igreja era um libanês ex-islâmico convertido. E ele falava muito sobre Israel, do plano de Deus para Israel, né, pregar sobre Israel. E ela conta que aquilo deixou ela incomodada, porque ela diz assim, como ele sendo um goim, né, um gentil, ainda mais de origem islâmica, sabe mais sobre o Deus de Israel do que eu. Ah, não pode ser isso. E ela se converteu de pirraça, não vou me converter. Então a gente pensa assim que Deus tem feito a sua obra aí e vale a pena se envolver nesse aspecto. Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo, talvez alguns já amem esse tema, e muitos talvez estão começando a ouvir, mas que Deus possa levantar pessoas dentro da sua igreja que vão se tornar instrumento de evangelização para os judeus. Perfeito. E em 1967, que foi o momento aqui quando surge esses movimentos que o pastor Eginaldo colocou aqui, está pertinho aqui de quando iniciou-se os trabalhos do Instituto Tzadik Baimuná, né? Em 1968, um grupo de crentes, né, no Senhor Jesus, profissionais liberais, tinha pastores e missionários, inclusive um americano também presente, atentos a Romanos 1,16, né, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, né, ou do gentil. Atento a este verso das Escrituras, decidiram então iniciar um trabalho, né, de testemunho entre os judeus, que é o Instituto Tzadik, desde 1968, fazendo o nome de Jesus conhecido entre os judeus. Pastor Eginaldo, eu tenho que convidá-lo para um outro programa para a gente dar continuidade, né, nesses assuntos históricos, e há muita riqueza aí, né, e muitos detalhes aí, né, que dá para a gente abordar, né? E infelizmente o nosso tempo está encerrando. Pastor, aqueles que querem conhecer o trabalho do irmão, pode, por favor, divulgar onde pode encontrá-lo, né, redes sociais. Então vou aqui. O meu nome é complicado porque é Eginaldo Hélio. Então todo mundo erra meu nome, né? Mas Eginaldo é o que eu falo, é como se fosse um Agnaldo com E. Né? Mas você pode me achar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Eginaldo Hélio, não é Gemudo, né? E-G-U-I. Mas você pode também entrar no meu site, missãoatenas.com.br, no meu canal, que também chama Missão Atenas, não é com H, tá? E eu vou dar meu número aqui também, alguém quiser entrar em contato, até mesmo achar alguma dificuldade no site lá. O meu número é 11 9 6362 4164. 11
11 96362 4164. Muito bem, nós queremos agradecer a você que esteve conosco até o final deste programa. Fique atento aqui no canal da TV Pinheiros e PPTV para sempre estar aqui acompanhando aquilo que o Israel para Jesus tem para oferecer para vocês. Nós queremos agradecer mais uma vez. Shalom Aleichem.